Bem-vindos ao Cultura em Foco do Instituto Legos. Aqui, Roseli Gimenez, trazendo para vocês sempre uma programação da cultura contemporânea. E, como fizemos no último vídeo, aqui também vou comentar uma obra literária juvenil, né? Bem menos infantil, mas uma obra juvenil. É uma obra muito, muito interessante do designer Frederico Moreira. A obra é A Pessoa Mais Incrível que Conheci. E Frederico é realmente uma pessoa incrivelmente bonita, não é? Bastante bonita. E faço uma chamadinha aqui na dedicatória que o Frederico escreveu para mim sobre a pessoa mais incrível que conheci. Ele disse assim, entre aspas: espero que este livro te inspire a espalhar amor pelo mundo. Bem, fecho aspas. De fato, a obra inspirou-me e eu tenho certeza vai inspirar você a espalhar amor pelo mundo. E isto diz tudo e muito sobre essa obra de literatura juvenil, porque a narrativa envolve jovens adolescentes que se conhecem basicamente na escola, exatamente naquele momento de inúmeras dúvidas, entre elas uma questão bastante delicada e contemporânea, são as questões de gênero. Nós aqui já falamos um pouco sobre isso, não é? Com a Querela dos Gêneros, organizada pelo psicanalista Paul Cardoux, né? E entre outras obras em que essas questões foram discutidas. Bem, no caso de A Pessoa Mais Incrível que Conheci, de Frederico Moreira, o que nós temos? Em meio às atividades e às festas escolares ou não, esses jovens adolescentes, eles tentam um encaixe, projetando em outros a pergunta que sempre fica no ar: quem sou eu? Mais ainda, que é aquele outro com que convivo nesse cotidiano, muitas vezes, de bullying que se naturalizou entre os jovens, principalmente dentro das escolas. Na leitura, o leitor vai tentando entender o porquê as nomenclaturas vão surgindo. Por exemplo, serei lésbica, sou assexual, sou gay. De repente, é como se sentíssemos que todas as diferenças se reuniram para um encontro nessa obra, sem que o narrador desse juízo de valor a uma ou a outra. As diferenças desses adolescentes são todas iguais, são agruras, não é? De um corpo, de corpos a serem descobertos. Ora, durante a leitura, eu acho que a gente se questiona, mas como é possível um grupo pequeno de jovens de uma mesma escola, todos ao mesmo tempo apresentarem estas e outras questões, mas as questões de gênero levando preocupação a cada um deles, não é? A descoberta de seus corpos, de quem eles são. Bem, ao final da narrativa, com todo o suspense e as intrigas que o autor, não é, armazena muito bem, o autor nos brinda com um glossário.
E esse glossário faz com que retomemos a narrativa, retomemos cada um daqueles adolescentes de acordo com o que enunciaram possivelmente que eles fossem, ou que dúvidas poderiam ter surgido. E, de repente, o porquê da narrativa ser tão emblemática com tantas questões de gênero fica clara, não é? Cada personagem nesse final, nesse glossário, vem acompanhado de seu nome e de sua identidade de gênero. Com extrema delicadeza, Frederico Moreira inspira a espalhar o amor pelo mundo e traz vários alertas a respeito de como usar a linguagem. Por exemplo, se você não faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, não é? Não use termos que possam ferir ou serem mal interpretados. Na passagem das narrativas, a gente vai percebendo alguma nomenclatura, como caminhoneira, tomboy, entre outras, que dentro de uma comunidade é perceptível de forma natural. Mas, se fora dessa comunidade, essa percepção pode nos levar a um preconceito. E, em virtude desta chamada da obra, eu lembro que analisamos brevemente aqui, no Cultura em Foco, a última obra do escritor Santiago Nazarian, Veado Assassino. Veja bem, o termo veado é significativo. Dentro da comunidade, pode simplesmente ter um elemento que chama para uma questão de gênero. No entanto, quando nós, ou aqueles que estão fora da comunidade, se referirem a alguém como veado, isso pode criar um conflito muito significativo. Ou seja, além de ensinar a delicadeza e de espalhar amor pelo mundo, Frederico também está dizendo: cuidado com a linguagem, não é? A comunidade, qualquer comunidade, sabe bem como usar esses termos na linguagem. Para os de fora, eles soam pejorativos. E ao soarem pejorativos, não levam amor, não levam respeito, não levam identidade, não fazem a discussão de gênero acontecer. Então, recomendo, não é, muitíssimo essa obra, necessária, muito importante, e principalmente que professores usem essas obras que, de uma maneira bastante ligada ao movimento de como os jovens se portam, podem ajudá-los. Aliás, o próprio Frederico diz em sua obra que ele dedica esse livro ao Frederico, de 20 anos atrás. Talvez, se ele tivesse tido a oportunidade de ver uma obra como essa, ele teria os seus problemas um pouco mais a menos naquele momento. Então, fica a dica e fica a forte recomendação. Parabenizo Frederico por essa obra lindíssima. O amor realmente deve ser espalhado pelo mundo. Cultura em Foco fica por aqui. Até o próximo encontro.